Eu acho que eu tô gripado. Vixe. Bom, começamos aqui. Tá gravando. Deixa eu botar aqui para compartilhar a tela para o bagulho aqui do esse negócio aqui. Todo mundo vendo aí o quadro? Sim, tô vendo, professor. Yay. Semana passada aqui no online, aí só você consegue apagar isso aí, meu querido. Eu não consigo não. Beleza. Vocês, Sabia que dava para fazer isso não, professor. todo mundo pode riscar aqui no quadro, porém só você que riscou pode apagar. Aí eu dou liberdade para você riscar, mas eu peço que você só risque quando você tiver tipo, uma dúvida ou quiser dar um exemplo, pá. Aí você risca aqui para eu poder entender melhor a sua dúvida, beleza? E, tipo, tem gente no meio da aula, o cara fica desenhando um coração no quadro. Puta que pariu, né? Mas beleza. Todo mundo lembra de. Como é o nome? Não, eu vou botar um exercíciozinho aqui, aí eu quero ver. Aí você vai me dizer, com ações, se você lembra. Foi isso que eu fiz. Ah, voltei. Você lembra da aula passada? Vou colocar aqui algumas equações em equilíbrio e aí você vai me dar a resposta. Não sei se foi um bom exemplo, mas ok. Lei de Le Chatelier, a gente viu na semana passada, tá? Eu vou fazer um aqui e vocês fazem esses quatro. Eu vou fazer aqui a letra E. Pronto, a letra E é o que acontece com o H2SO4, ácido sulfúrico, aqui, se diminuir a concentração de
K2SO4, depois de atingir o equilíbrio. Tá dando para entender aí o que é que eu estou pedindo, o que é que eu estou fazendo? Aham. Beleza. Aí, se você lembrar de lei de Le-Chatelier, se não, tá gravado no YouTube, tá? O que vai acontecer é o seguinte, essa equação aqui, essa reação, ela está em equilíbrio químico. Se ela está em equilíbrio químico, quer dizer que a velocidade direta está igual à velocidade inversa, dadas essas concentrações aqui desses elementos. Tranquilidade, né? Aí, por acaso, eu vou diminuir a concentração de K2SO4. Diminuir. Se eu diminuir a concentração de K2SO4, está em equilíbrio agora? E aí? Que, professor? Não entendi a pergunta, não. Quando eu diminuo a concentração de sulfato de potássio, a reação continua em equilíbrio ou desequilibrou? Acho que desequilibrou. Desequilibrou, justo. Ela estava em equilíbrio daquele jeito. Se eu diminuo ela desequilibra. Mas o equilíbrio vai pender para qual lado? Porque, veja, o que é o equilíbrio? É quando a velocidade direta está igual à velocidade inversa. Se desequilibrou, é porque não está igual. Qual das duas você acha que está maior agora, que eu diminuí a concentração de K2SO4? Está maior direta ou está maior inversa? Maior inverso? Direta. Veja, você tem que lembrar da aula passada que a velocidade ela depende das concentrações, né? Quanto mais coisa eu tenho, mais rápido vai reagir. É assim. Faz sentido ou não faz? Quanto mais coisas eu tenho, mais rápido vai reagir. Se eu tiver pouca coisa, vai demorar para aquelas coisas reagirem. Imagine aí que você tem, pronto, você tem, deixa eu pensar aqui, qualquer merda desse tipo. Uma gotinha de Coca-Cola e um Mentos. Uma gotinha, não, um copo de Coca-Cola e um Mentos numa piscina. Você derrama, joga os dois lá. Vai demorar um pouco para eles se encontrarem, para eles reagirem. Mas se você enche a piscina de Coca e joga um balde de Mentos, num instante vai começar a reação. Concorda? Então, quanto mais coisas você tem, mais rápido reage. Se eu tirei um pouco do K2SO4, a reação de volta, a reação inversa, vai diminuir a velocidade. Ou seja, o equilíbrio ele vai pender para a direita para restaurar o que foi modificado. Veja, se eu diminuir esse cara, o equilíbrio vai tentar restaurar ele. Ou seja, a equação vai pender para a direita. E aí, quando a equação pende para a direita, esse cara aqui tende a aumentar um pouquinho e a água tende a aumentar um pouquinho. O H2SO4 tende a diminuir um pouquinho e o KOH tende a diminuir um pouquinho. Por quê? Porque a equação está indo para lá. Ó. Quanto mais a equação vai para lá, mais esse lado diminui e esse lado aumenta. Faz sentido? Sim. Então, pronto, respondendo aqui. O que acontece com o H2SO4 se diminuir a concentração de K2SO4? A resposta é diminui. A concentração de H2SO4 diminui. Por quê? Porque se eu diminuir o K2SO4, o equilíbrio vai deslocar para a direita. Se o equilíbrio desloca para a direita, o H2SO4 é consumido. Então, a resposta é diminui. Deu para entender aí? Sim. Tento fazer... Pronto. Tento fazer esses quatro aqui. O que acontece com a concentração de KOH quando a gente diminuir a concentração de H2SO4? Meta bronca aí. Ele vai
Faz os Diminuir quatro também aí, para. Hã? faz os quatro primeiro aí, sem falar, que é pra não dar spoiler pra mais ninguém. E aí depois a gente Tá. corrige os quatro juntos. Ô, professor, a A e B tá igual, né? Estão iguais? Não. Aqui é Não? quando você diminui o ácido sulfúrico. Aqui é quando você diminui o sulfato de potássio, que tá aqui. Ah, tá.
E aí, terminaram? Acho que eu terminei, professor. Então vamos lá. Só um minutinho aqui. Espera aí que eu acho que eu fiz uma merda aqui. Lascou, quebrei a canetinha. Andy, tá mexendo aí pra vocês? Foi minha tela que travou ou realmente a canetinha quebrou? Oi? Mexeu. Pera aí, mas mexeu com o mouse. Com a canetinha não mexe. Tá merda, velho. Aí, voltou. Beleza. Voltou. Vamos lá, vamos resolver aqui. Deixa eu só apagar logo essa aqui, porque esse aqui eu já fiz. Vamos corrigir juntos antes da gente ver solução tampão. Vamos corrigir de vermelho. O que acontece com o KOH, esse cara aqui, se diminuir a concentração de H2SO4? Vamos lá, primeiro, a gente diminui a concentração de H2SO4. O equilíbrio desloca para qual lado? Esquerda ou direita? Ele vai pro lado que tem menos coisa, né? Isso, ele vai deslocar para a esquerda. Quanto porque a gente diminuiu esse cara aqui, né? Aí ele desloca para a esquerda. Quando ele desloca para a esquerda, o que é que acontece com a concentração de KOH? Ela aumenta. Aumenta um pouquinho. Bem como a do H2SO4, aumenta um pouquinho. E a de K2SO4? Diminui. Diminui um pouquinho. Pronto, pelo visto vocês já entenderam a parada toda aqui. Então eu não vou nem demorar muito aqui agora. A gente vai corrigir só de boca mesmo. KOH, hidróxido de potássio. O que acontece com ele se eu diminuir a concentração de K2SO4? Diminuir o K2SO4, o equilíbrio desloca para a esquerda ou para a direita? Discorda para o que tem menos. Então ele vai para o lado que está o H2O e o K2SO4. Também conhecido como direita. Esse Professor, aqui não é sou a muito bom com direção, não. esquerda. Estou anotando aqui justamente para a gente não ter esse problema mais. E não é discorda, não, cara. É desloca. Discordar é você não concordar. Deslocar, Mas eu falei de deslocar. eu acho que não. Mas tudo bem, deixa eu falar. Vamos lá. Diminuindo a concentração de K2SO4, ele vai deslocar para o que tem menos, como você disse, né, para o que foi diminuído. Não é bem o que tem menos, tá? Porque para atingir o equilíbrio você não precisa ter concentrações iguais. Mas, como você diminui, ele desloca para o lado que ficou com menos do que o que tinha antes. E aí ele vai deslocar para a direita. Quando ele desloca para a direita, o que acontece com o H? Aumenta ou diminui? Que, professor? Quando o equilíbrio desloca para a direita, porque a gente diminuiu o K2SO4, o que acontece com a concentração de hidróxido de potássio? Ela diminui. Diminui. Very good. Quer dizer, muito bom em inglês. Agora, o que acontece com o K2SO4 se a gente aumentar a concentração de H2SO4? Se eu aumentar a concentração de H2SO4, o equilíbrio desloca para a esquerda ou para a direita? Ele desloca para a direita. Aí o que acontece com o K2SO4? Ele vai diminuir para Vai equalizar aumentar. tudo. Vai aumentar. E Se o equilíbrio desloca para a direita, aqui vai aumentar um pouquinho e aqui vai diminuir um pouquinho. que eu confundi, professor. Porque eu não coloquei o primeiro passo aqui. O primeiro passo seria justamente aumentar o H2SO4.
Aí o equilíbrio desloca para a direita, aí você sabe o resto. Como eu não coloquei, talvez tenha confundido, mas tipo, pelo que eu tô vendo aqui, vocês entenderam. Mas só para a gente não deixar nada para lá, o H2SO4, quando eu aumentar a concentração de KOH. Se eu aumentei a concentração de KOH, o equilíbrio desloca para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Não. Se eu aumentei a concentração de KOH, Ah, ele vai deslocar para a direita. Se ele desloca para a direita, o que acontece com H2SO4? Aumenta ou diminui? ele vai aumentar um pouquinho, né? Não, vai diminuir. Se o equilíbrio está deslocando para o lado de lá, ele está sendo consumido. Tá aqui está sendo consumido. E tudo que está aqui está sendo formado. Veja se faz sentido. Faz sentido ou não faz? Faz. Faz. Vocês eu senti muita segurança, não. Mas ó, o bom é que essa aula fica gravada e a aula da semana passada está gravada também. Quaisquer dúvidas vocês podem tirar comigo no WhatsApp, no Instagram, ou podem ver esse trecho da aula de novo. Agora a gente vai ver solução tampão, que usa isso aqui também. Então, se restou alguma dúvida, a gente vai tirar agora em solução tampão. Né? Minha cachorra tá maluca, vai pra aí. Vocês estão ouvindo esse rosnado incessante? Tô. Pois é. Esse é o dia todinho aqui, então. Enfim, eu preciso que vocês anotem aí o que eu vou dizer agora. Para construir uma solução tampão, a gente precisa de Você pode repetir? para construir uma solução tampão, a gente precisa de para construir uma solução tampão, a gente precisa de Novo. Acho que não. um, ok? Vamos lá. Um ácido fraco e um sal básico de mesmo ânion Você pode repetir de novo? um ácido fraco e um sal básico de mesmo ânion um ácido fraco e um sal básico de mesmo ânion um ácido fraco e um sal básico de mesmo ânion
Oi? Que, professor, não entendi a pergunta, não. Perguntei se foi um ácido fraco e um sal básico de mesmo ânion. Ou uma base fraca e um sal ácido de mesmo cátion. Tá aparecendo nada na tela, não. O senhor colocou? Não, estou só falando. Ah. Ou um sal básico, aliás, uma base fraca e um sal ácido de mesmo cátion. Sei não, professor. Não entendi. É o Eu quê, também velho? não. Hã? Não estou entendendo nada, velho. Como assim? Também não tô entendendo, não. O senhor tá fazendo uma pergunta? Não, pô, tô ditando coisa para vocês anotarem aí. Ah, tá. Prossiga. Acabou. Deixa eu escrever aqui. Poxa, é melhor escrever, porque é muita coisa aqui. Vamos lá. Para fazer tampão, você vai precisar de ou uma base fraca mais sal ácido ou pronto. É isso aí. Coloque isso no caderno, por favor, que a gente vai trabalhar em cima disso agora. Quando copiar, diga. Prossiga. Pronto? Foram? Vamos nessa, então. Seguinte. Uma base fraca, esse aqui a gente já viu em química inorgânica, tá? Vou pegar uma base fraca qualquer aqui. Olha, vou pegar uma base qualquer. Vou pegar aqui, sei lá, AL ou H3. Hidróxido de alumínio, tá? É uma base fraca. E aí, como todo composto polar,
ele vai ter um lado positivo e um lado negativo, tá? No caso das bases, o lado negativo é a hidroxila, que é o que ela vai liberar, né? Ela vai liberar OH-. É isso que faz dela uma base. O lado negativo a gente chama de ânion. Ânion. O lado positivo a gente chama de cátion. Beleza? E aí a gente já viu também em inorgânica o que é um sal ácido, o que é um sal básico. Tudo isso depende da base que ele vem e do ácido que ele vem. O que é um sal ácido? É um cara que vem de uma base fraca e de um ácido forte. Se ele vem de um ácido forte com uma base fraca, ele vai virar um sal que puxa ao ácido, né? Então ele vai virar um sal ácido. Aí, nesse esquema da gente aqui, a gente já tem a base fraca. Então eu vou pegar aqui um sal base, um sal ácido, como está dito aqui, ó, que tenha o mesmo cátion, ou seja, a mesma parte positiva, Al, Cl3. O Cl ele vem de que ácido? Vem do ácido clorídrico, que é um ácido forte, é um hidrácido forte. Você tem que lembrar da nossa aula de inorgânica, tá? É um ácido forte com uma base fraca, vai criar esse sal aqui. Ele é um sal ácido, que vem de um ácido forte e de uma base fraca. Ok. Aí agora, deixa eu apagar essa parada aqui, ficou muito deslocada. A gente já tem as duas coisas que a gente precisa para fazer a nossa solução tampão, que seria uma base fraca, que é o AlOH3, e um sal ácido de mesmo cátion, que seria aqui, ó, o AlCl3. Note que tem o mesmo cátion, né? A base fraca e o sal ácido. Isso aqui vai formar uma solução tampão. E já eu explico por quê. Mas como é que a gente faz isso se for do outro jeito, ou seja, um tampão ácido? Esse aqui é um tampão básico. Como é que eu faço um tampão ácido? Tampão ácido seria o contrário. Em vez de ser uma base fraca, seria um ácido fraco. Vamos pegar aqui o HCN, que é o ácido cianídrico, e juntar ele com o NaCN, que é o cianeto de sódio. Isso aqui é um sal básico, porque o sódio forma bases fortes, né? Então, esse sal aqui é um sal básico. E aqui a gente tem um ácido fraco. Essa aqui vai ser uma solução tampão ácida. Ah, professor, mas o que é uma solução tampão? Solução tampão, galera, é aquela que não muda consideravelmente o pH. Não muda consideravelmente a acidez ou basicidade do meio. Tá? É um mecanismo de proteção. Por quê? Porque o nosso corpo ele tem um monte de enzimas, e enzimas são moléculas bem cheias de frescura. Se você mudar um pouco a temperatura, o pH, até mesmo a concentração, dependendo da enzima, se ela trabalha com osmose ou não, ela desnatura. E se a enzima desnaturar, algumas reações importantes no seu organismo cessam, param. E se para, você morre. Então é muito importante que alguns meios do seu corpo não alterem o pH. Só que aí o que acontece? Vou tirar essa parada aqui, tá? Tá todo mundo comigo até aqui, não? Alô? Sim. Beleza, então. Peraí, Viz.
contrário aqui. Vamos lá. Isso aqui é o hidróxido de alumínio, é uma base, ok? Esqueça essa parte de baixo aqui por enquanto. Filé? Imagine que você tem essa reação aqui em equilíbrio no seu sangue. Vamos supor, você tem hidróxido de alumínio no sangue por algum motivo. Meu irmão, essa cachorra tá... Vamos lá. Hidróxido de alumínio no seu sangue. E aí você tem aqui uma concentração de OH- no sangue ali, que é o que é para ter. Tá saudável, tá bem pouquinho. De repente, você prende a respiração. Quando você prende a respiração, você, sei lá, coloca mais base, o seu sangue fica mais ácido, na verdade, né? Porque fica cheio de gás carbônico, e gás carbônico é ácido. Então, o que acontece quando você coloca um ácido num lugar que está básico? Nada. Você pode repetir? O que acontece quando você joga um ácido num lugar que está básico? Um lugar que tem muito OH-. Eu digo, ele vai capturar o OH-, ele vai reagir, vai neutralizar. É o que a gente, pô, galera, já viu isso várias vezes. Se eu pegar, por exemplo, o próprio AlOH3 e juntar com, vamos lá, HCN aqui, sei lá, só um exemplo. Por que eu fiz isso? O que vai acontecer é que o alumínio vai se ligar com o cianeto e as hidroxilas vão se ligar ao hidrogênio. Isso é uma reação de neutralização, titulação, tá? Ácido e base reagindo para formar sal e água. Essa aula aí já viu, já tem um tempinho, e a gente viu presencial, salvo engano. Não tenho certeza, mas é isso que vai acontecer. No final das contas, para adiantar aqui, o que vai acontecer é um sequestro de hidroxila, tá? Joguei um ácido num local que tem muito OH-, então esse aqui, ó, vai diminuir bastante. Se vai diminuir, vai alterar o pH do local. Estava um meio relativamente básico, agora diminuiu a basicidade bem muito, não foi não? O meio básico, ele tem muito OH-. Se eu diminuir a quantidade de OH-, eu mudei o pH, eu diminuí a basicidade. Faz sentido ou não faz? Faz. Beleza. Aí, menino, o que vai estar acontecendo? Alguma coisa com essa cadela, bicho? Não para de latir. Beleza. Aí engatilha a solução tampão. Ela vai deslocar para qual lado aqui depois que faz isso? Se esqueça de baixo, a gente está falando só da de cima. Vai deslocar para qual lado? Aqui é esquerda, aqui é direita, tá? Para a esquerda? Para direita, pô. Se eu diminuir do lado direito, o deslocamento para compensar a diminuição. Ah, é mesmo, pô. Tá Isso vendo aí? confunde. Aí o cara tem que praticar isso aqui bem muito. Não é difícil, não. Pode confundir no começo, mas difícil não é, não. Aí você vai praticando, não erra mais nunca. Beleza? Aí vai, ó, para lá, para direita. Quando ele vai para a direita, o que é que acontece com a concentração de Al e OH3? Aumenta ou diminui? Pense aí, não responda na tora, não. Pense aí. O equilíbrio está indo para a direita. O cara daqui vai aumentar ou vai diminuir?
E aí? Vai diminuir? Vai diminuir. E o que é que acontece com o alumínio? Aqui, o Al3. O Al mais 3, no caso. Aumenta ou diminui? Alô? Concentração do alumínio. Aumenta ou diminui? Acho que diminui também. Não, aumenta. Pô, tá do outro lado. Se o equilíbrio está pendendo para a direita, tudo que está na esquerda vai diminuir, porque vai ser consumido, e tudo que está na direita vai aumentar, porque está sendo formado. O equilíbrio está pendendo para a direita, tá vindo para cá. Então tá deixando de ter essas coisas para formar mais dessas coisas. Tá fazendo sentido? Você pode explicar de novo aí? Explico. Quando o equilíbrio pende para algum lado, isso aqui é uma reação química, tá? A reação química é tal que, se eu tiver aqui x mais y dando z, no começo eu nem tenho z. Eu só tenho x e y. Aí x e y vão reagindo para formar z. Ou seja, esses caras aqui, ó, na medida que eles vão se consumindo, eles vão formando z. Então essa galera aqui, ó, tá só diminuindo, acabando, e z está sendo formado. Faz sentido ou não faz? Faz. Mas eu também posso ter z formando x e y. Então, quem é que está diminuindo aqui? Z ou x e y? Z. Z vai ser consumido para a gente formar x e y, não é não? Sim. No equilíbrio químico, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Você tem x e y formando z e você tem z formando x e y. Aqui, ó. X e y formando z e z formando x e y. Aí quem é que está diminuindo aqui? Quem é que está aumentando? Nenhum dos dois e os dois ao mesmo tempo. Como assim, trigueiro? Toda vez que x e y diminuem para formar z, z diminui para formar x e y. Aí não muda. Deu para entender? Aí tá o equilíbrio, né? Aí é o equilíbrio, exatamente. Só se por acaso eu desloco o equilíbrio, se eu mexo na concentração de um desses aqui e eu digo, sei lá, de repente, o equilíbrio deslocou para a direita, aí é porque x e y está formando z mais do que z está formando x e y. Aí a gente vai ter um lado sendo consumido e o outro lado sendo formado. Beleza? Mesma coisa se eu disser que o equilíbrio está deslocando para a esquerda. Então, esse lado agora está sendo mais consumido e esse lado está sendo mais formado. Deu para entender aí agora? Sim. Pronto, então vamos lá. Se eu chegar aqui, pelo que a gente viu, e diminuir a concentração de OH-, o equilíbrio vai deslocar para a direita. Ele vai tentar corrigir essa diminuição. Se o equilíbrio vai deslocar para a direita, o que acontece com a concentração de todo mundo que está na esquerda? Aumenta ou diminui? Diminui. Diminui. E todo mundo que está na direita, aumenta. O Al mais 3 vai aumentar. E o OH- vai aumentar também um pouquinho. Mas ele não volta a ter tudo que ele tinha antes. Porque, veja, a reparação do equilíbrio foi em cima do OH-, do AlOH3 e do cátion, do cátion de alumínio. Enquanto que a diminuição foi toda em cima somente da hidroxila. Então, ele diminui muito e aumenta de volta um pouquinho. Você acha que o pH está igual ao que estava antes?
Não? Não, não tá. Estaria se ele tivesse aumentado tudo que diminuiu, mas não aumenta. Por que não aumenta? Porque a concentração desse cara caiu e a concentração desse cara aqui subiu. A gente tem muito AL, a gente tem muito alumínio. Se a gente tiver muito alumínio aqui, ó, subiu, né, a concentração do alumínio. Fica mais fácil ou mais difícil da gente reagir para a direita mais ainda? Mais difícil. Quanto mais desse cara tem, mais difícil é de fabricar mais. É ou não é? É. Aí esse é o nosso problema. Porque isso aqui faria você morrer. Aqui, ó, você tinha uma quantidade de hidroxila antes e agora a quantidade total diminuiu. Ela diminuiu muito e aumentou pouco. Então tem menos do que o que tinha antes. Se tem menos do que o que tinha antes, não é considerado uma solução tampão. Ah, e para considerar uma solução tampão, o que a gente faz? A gente coloca essa parte aqui de baixo todinha. Que seria, no caso, um sal ácido de mesmo cátio. Por quê? Porque se... Imagine, agora a gente está considerando a reação de baixo também, tá? Imagine que isso aqui está tudo no mesmo balde, beleza? Se está tudo no mesmo balde e eu acho ali um Al mais 3, tem como eu saber se esse alumínio aqui que eu achei... Tem como eu saber se esse alumínio aqui que eu achei veio daqui ou daqui? Não? Não. É alumínio do mesmo jeito, tá tudo no mesmo balde. Aí o que é que a gente faz? Em vez de eu colocar alumínio de cima e alumínio de baixo, não me importa mais. É tudo Al mais 3. Quando o hidróxido de alumínio quebra, vai fornecer alumínio. Quando o cloreto de alumínio quebra, vai fornecer alumínio. E tanto faz se o alumínio veio de cima ou de baixo. É alumínio do mesmo jeito. E aí, ó, pela reação de cima, a gente já tinha aumentado um pouquinho a concentração de alumínio, não foi? Agora, olha o pulo do gato. Esse aumentozinho na concentração de alumínio influencia ou não na reação de baixo? Influencia. Influencia. O alumínio não faz parte da reação de baixo? E a gente aumentou a concentração dele. Se eu aumentei a concentração de alumínio na reação de baixo, esqueça de cima agora, tá? Na reação de baixo, vai provocar um desequilíbrio para qual lado? Para a esquerda ou para a direita? Se eu aumentei o alumínio. Para a esquerda, né? Se eu aumentei esse lado, para compensar, o equilíbrio desloca para o outro. Se eu tivesse diminuído, o equilíbrio deslocava para ele. Se eu aumentei, o equilíbrio desloca para o outro. É para compensar. E aí, quando o equilíbrio desloca para a esquerda, o que acontece com todo mundo que está na esquerda? Aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta. E o que acontece com todo mundo que está na direita? Aumenta ou diminui? Aumenta. Diminui, pô. Como é que pode aumentar os dois lados? Se a galera da esquerda aumenta, porque está sendo formada, a galera da direita diminui porque está sendo consumida para formar a galera da direita. Esse cara aqui, ó, vai diminuir, e esse que é o alumínio, que tinha aumentado, vai diminuir um pouco também. Só que quando o alumínio diminui, isso influencia na reação de cima. E aí a reação de cima desloca para a direita de novo. Deslocando para a direita, você aumenta um pouco a hidroxila, aumenta um pouco o alumínio de novo também aqui, que vai deslocar a de baixo para a esquerda. E aí, quando desloca de baixo para a esquerda, o alumínio diminui. E aí a de cima desloca para a direita. Aí você aumenta um pouco mais a hidroxila, até que o pH fique igual ao que estava antes.
No final das contas, essa confusão todinha aqui é para garantir que a quantidade de hidroxila, ou a concentração no caso, né, o que determina o pH/pOH, não se altere tanto, mesmo que você adicione um ácido ou adicione uma base ou mexa diretamente no pH daquele ambiente. Ele não vai alterar tanto por conta desse mecanismo aqui. Isso é o que a gente chama de solução tampão. Fechou? Novo. Novo? Então, pessoal, por hora a gente acabou. Só falta a parte de orgânica mesmo, mas aí a orgânica a gente vai ver presencialmente. É isso aí. Quando a gente terminar a orgânica, vai ser só física. Física presencial, física online. Física presencial, física online. Tranquilidade, terminamos mais cedo, mas é porque só faltava ver solução tampão mesmo. Tranquilo? De gravar aqui rapidão.